Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 11. A parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Esse mês de maio nós dedicamos as ministrações no tema família. Esse ano nós estamos com o tema Famílias que Prevalecem. No primeiro domingo, o pastor Francisco Helder pregou no livro de Cantares, capítulo 1, falando sobre a importância dos relacionamentos familiares e também da importância de termos famílias fortes, mulheres que se dedicam à vida familiar e também ao cuidado com os filhos. Domingo passado, Norivaldo pregou sobre o milagre de Jesus em Caná da Galileia e reforçou a importância de nós convidarmos Jesus para a festa da nossa casa. Ele é um convidado, devemos ter Jesus como um convidado para que os milagres de Jesus possam se manifestar também na vida familiar. Hoje nós queremos ministrar com o tema sobre família, o lugar do perdão. E nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Acompanhe comigo a leitura. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Deus, que é como uma espada que penetra
ao mais profundo do nosso ser, capaz de separar juntas e medulas, e de nos trazer convencimento, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, ministre ao nosso coração, que o Senhor mesmo fale, ó Deus, das Tuas verdades, e que nós possamos, ó Deus, aprender a vivermos na Tua presença, com a Tua palavra, como única regra de fé e prática. Nos abençoa nessa noite. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Família, o lugar do perdão. Jesus Cristo, ele era um mestre em se comunicar. Na verdade, Jesus revolucionou a forma de se comunicar na sua época. Ele falava uma linguagem que, ao mesmo tempo que era compreendida pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei, também era compreendida pelo povo, por aqueles que ouviam as suas ministrações. Porque a linguagem que Jesus usava era uma linguagem fácil de ser compreendida. Ele costumava usar nos seus ensinamentos parábolas, metáforas e analogias, exatamente para facilitar a compreensão de todos os seus ouvintes. Metáfora, por exemplo, é quando ele diz assim: eu sou o pão da vida. Não necessariamente ele está dizendo que ele é um pedaço de pão, mas ele está querendo dizer que ele é o alimento. Ele usa, por exemplo, parábolas, que são histórias que ele conta com personagens fictícios, mas que falam verdades. É o caso dessa parábola aqui. Na parábola do filho pródigo, o pai representa o próprio Deus com o seu amor incondicional, que é capaz de amar um filho que o desonra publicamente ao pedir de forma antecipada a sua parte na herança e desperdiça tudo com seus próprios prazeres. Esse jovem aqui da parábola faz isso. Ele representa o homem pecador. Nós também nos desviamos do caminho do Senhor. Tomamos outro rumo quando todos nós pecamos por meio de Adão. Mas Deus nos reconcilia. O filho que deixa o conforto do lar representa exatamente esse homem pecador que se afasta dos caminhos do Senhor, mas que se arrepende e retorna aos braços de Deus por meio da graça salvadora em Jesus Cristo. Essa é a principal lição dessa parábola. O filho primogênito, que tem dificuldade em aceitar o irmão arrependido de volta, ele representa a natureza humana, que não compreende que o perdão abre portas para a reconciliação e para a restauração de relacionamentos. Esta é a principal mensagem da parábola. Mas observem que essa parábola se passa num ambiente familiar. Ela acontece numa família. Ela envolve personagens de uma família. E é exatamente por se tratar de um ambiente familiar que eu gostaria nessa noite de tirar algumas lições preciosas para a boa convivência nos nossos lares. Nós vivemos hoje uma crise familiar, crise de relacionamentos. Nós vivemos hoje uma sociedade onde é muito comum pais não honrarem os seus filhos e filhos não honrarem os seus pais. Nós vivemos num ambiente hoje onde o respeito, onde a deferência dos filhos em relação ao pai caiu em desuso, onde filhos se levantam com rebeldia contra os seus próprios pais. E muitos pais que são ausentes, que não estão presentes no dia a dia dos seus filhos. E isso tem causado uma crise familiar fora do comum. Quantas famílias desajustadas, quantas famílias onde filhos não falam com os pais, irmãos não falam entre si, vivem em guerra o tempo todo. Quantas famílias onde a autoridade do pai não tem mais valor algum, porque perdemos os princípios principais do que é família, do que é ser família. Nós sabemos que família é uma ideia, é uma criação maravilhosa de Deus. O Senhor Deus, ao criar o homem, Ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma mulher, uma ajudadora, uma companheira. E essa mulher, então, e Ele manda
para que o homem e a mulher, Adão e Eva, crescessem e multiplicassem, tivessem filhos. O desejo do coração do Senhor é ver famílias ajustadas, é ver famílias comprometidas com a sua vontade, é ver famílias num ambiente saudável, é ver famílias num ambiente em que haja principalmente respeito e honra. Mas não é o que nós vemos nos dias de hoje. Não é isso que nós vemos. E eu gostaria de tirar algumas lições desse texto. A primeira delas é que a rebeldia quebra relacionamentos. A rebeldia quebra o princípio da disciplina e da ordem do lar. Faz um estrago nesse sentido. Quando há rebeldia na família, a disciplina não tem valor. Quando há rebeldia na família, há desordem no lar. Isso é verdade. Quando você vê um filho rebelde, ou quando você vê algum membro da família se levantando com rebeldia, você pode ter certeza de uma coisa: é sinal de desajuste na família. É família. O filho não reconhece a autoridade do seu pai aqui, nesse contexto. Ele não reconhece. Ele pede que o pai lhe entregasse a herança de forma antecipada. No contexto da época, a herança só podia ser entregue depois que o pai morresse. Quando o filho pede a sua herança de forma antecipada, é como se ele estivesse desejando a morte do pai. É rebeldia contra o pai. Ele se rebela contra o pai. Não reconhece a autoridade do pai e muito menos os processos naturais. Ele não espera o seu momento de receber a sua herança. E por não esperar o momento de receber a sua herança, ele se antecipa e pede. Sabe por quê, irmãos, que ele faz isso? Porque o egoísmo alimenta o sentimento de ingratidão dele. Ele estava ali com o pai, vivendo com o pai todos os dias, desfrutando de todas as coisas que o pai lhe oferecia, mas ele, movido por esse sentimento de egoísmo, de pensar somente em si, ele alimenta um sentimento profundo de ingratidão. É ingrato com o pai que estava com ele. Nos dias de hoje, quantos filhos têm esse tipo de comportamento? Quantos? Quantos filhos vivem mais ou menos nessa situação? Quantos lares estão quebrados porque o ambiente é de desobediência e de desonra mútuas? Filhos que desonram os pais. Desonram coisas, às vezes, simples. Quantos filhos, por exemplo, tomam decisões sem consultar os pais? Quantos filhos perderam o hábito de pedir para que o pai os abençoe em nome de Jesus? Quantos filhos começam a ter uma vida de relacionamento íntimo com outra pessoa e os pais sequer têm conhecimento? Quantos filhos se envolvem, muitas vezes, com amizades que não são amizades construtivas, porque falta essa questão de consultar os pais, de ouvir os pais, de pedir conselho com os pais. Na outra ponta, quantos lares estão quebrados, também porque os pais estão ausentes? Porque os pais não acompanham os filhos. Porque os pais não sabem o que os filhos estão fazendo na escola, na internet, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, e tudo isso vai criando esse ambiente de desordem dentro da família, e isso acaba gerando desobediência e desonra, um ambiente de desonra. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com isso. Eu sei que nós vivemos num contexto hoje de sociedade onde o relativismo é muito forte. Família já não é no contexto da sociedade de hoje o mais importante. Já não é o mais importante. No contexto mundano, pela visão, pela ótica do mundo, a família já não é mais isso. Mas nós precisamos lutar pelas nossas famílias.
nós precisamos trazer de volta esses princípios, em que pais honram os filhos, em que pais honram os filhos e vice-versa, filhos honram os pais. A referência bíblica sobre a boa relação no lar está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Gostaria de ler com os irmãos, para os irmãos apenas rememorarem isso, que eu sei que os irmãos já sabem disso. Diz o texto: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso não é justo. Pois isso é justo, desculpem, botei um não aqui, tirei o contexto, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. É justo obedecer aos seus pais no Senhor. Quando você obedece o seu pai e a sua mãe, você não obedece simplesmente o seu pai, você está obedecendo a Deus. Diz mais o texto: honra teu pai e a tua mãe, honrar. Sabe o que é a honra? É dar o devido respeito. Honra é dar o devido reconhecimento. Você tem ideia da luta que foi para o seu pai e para a sua mãe lhe colocarem no mundo? Você tem ideia das dores que eles passaram para poder lhe colocar aqui, para você chegar a esse ponto? Você tem ideia das horas que seu pai, que sua mãe investiram em você, em educação, em aconselhamento? Você precisa honrar isso. Você precisa reconhecer isso diante do Senhor todos os dias. E esse mandamento é o quarto mandamento que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Mas é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa, ou seja, é o quarto mandamento, mas é o primeiro que vem acompanhado de uma promessa. E qual é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quer viver muito tempo? Quer viver bem? Honre papai e mamãe. E mais, o texto diz ainda: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, nos ensina como a gente deve educar os nossos filhos. Deve ser uma educação contínua, de manhã, de tarde e de noite, andando pelo caminho, sentando com ele, conversando com ele. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: quanto tempo nós que somos pais temos investido? Não é gastar tempo, não é simplesmente passar 1, 2 ou 3 horas com o filho, não é isso. Mas não é o tempo, mas é a qualidade do tempo que você investe na relação com o seu filho. De poder conversar com ele, de poder ouvi-lo, de poder dar colo para ele, de saber quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. A gente precisa, irmãos, entender que a rebeldia de pais ou de filhos quebra relacionamentos. E por quebrar relacionamentos, essa rebeldia acaba desajustando os lares. No episódio, na parábola contada por Jesus Cristo, é exatamente isso que acontece. Esse menino resolve então sair. Aí diz que não muito tempo depois ele recebe a herança, ele, meio que assim, ele recebe a herança e não muito tempo depois, ou seja, eu acho interessante essa expressão, não demorou quase nada. Estava com a herança na mão, ele nem esperou muita coisa, nem esperou esfriar o banco, ele dá no pé. E ele vai para uma terra distante. Ele quer ficar longe da presença do pai. Porque ele entendia na parábola que quanto mais ele ficasse longe do pai, mais ele teria liberdade, entre aspas, para fazer o que ele quisesse. E é triste o destino desse menino aqui, porque ele gasta tudo o que ele tem, né, ao ponto de ter que ir trabalhar cuidando de porcos. E nem a comida dos porcos ele tinha direito a comer. Até que ele cai em si. Até que ele olha para si e diz: olha, quantos empregados do meu pai. E é exatamente esse o segundo ponto que eu queria
meditar com os irmãos. O arrependimento nos faz retornar ao alvo. Na Bíblia, a palavra arrependimento, ela aparece incontáveis vezes. Porque o arrependimento é a chave para a gente retomar o caminho. É a chave para a gente voltar a Deus. É a chave para a gente voltar aos princípios. Nesse caso, o caminho para esse menino era o caminho de volta para casa. Ele só conseguiria retomar a sua vida com um arrependimento sincero e genuíno. E é o que ele faz. E o que faz ele startar o arrependimento é o fato de que ele olha para aquela situação dele e diz assim, olha, os empregados do meu pai têm muito mais do que eu. Eu saí do colo do meu pai. Eu me afastei dos caminhos do meu pai e eu quero voltar para os caminhos do meu pai. No ambiente familiar, irmãos, quando pessoas se arrependem verdadeiramente, elas dão sinais de que estão dispostas a reconstruir a própria vida. Quantos lares? A chave só é virada quando há arrependimento. Quando há arrependimento sincero. Diante das adversidades que são tão comuns nos lares atuais, é preciso ser resoluto em se arrepender e pedir perdão. É preciso ser resoluto. Não ter vergonha de pedir perdão. Desonrou o papai e a mamãe? Peça perdão. Papai e mamãe irritou o filho, não está cuidando do filho, não está dando a atenção necessária, seja resoluto em pedir perdão. Esse texto diz que esse menino se levanta. Se levanta. Eu imagino que um significado extraordinário aqui de levantar. Ele estava caído na lama, literalmente na lama, num chiqueiro de porcos, e ele se levanta para tomar uma atitude. Sei que muitos lares estão desajustados hoje, porque não há essa determinação no coração de muitos de se levantarem e pedir perdão. Sincero, se arrepender, eu me arrependo do que eu estou fazendo. A chave, o segredo para reconstruir relacionamentos quebrados nos lares é exatamente esse, se arrepender. E a pergunta é muito óbvia. Quantos filhos precisam se arrepender de terem desonrado os pais? Quantos? Quantos aqui hoje à noite? Quantos lá fora? Quantos na sociedade? Quantos que você conhece? Quantas histórias que a gente ouve de filhos que precisam se arrepender? De terem desonrado os pais, de terem desrespeitado, de terem machucado os pais. Muitas vezes, de terem agido com violência contra os pais. Muitas vezes, de terem sido desonestos com os pais. Mas outra pergunta óbvia é, quantos pais precisam pedir perdão por não terem dado a atenção necessária aos filhos? Quantos pais estão tão mergulhados nas rotinas, na correria, no desejo incontrolado de trabalhar, de buscar, que não conseguem dar tempo aos filhos? Quantos pais não passam meses, passam dias, sem um contato mais de perto com o filho? Quantos pais não abraçam os seus filhos? Quantos pais não têm esse privilégio de ouvir um filho deitar no seu colo, no seu ombro, contar uma história, contar algo especial? Quantas vezes você levou seu filho para pescar? Quantas vezes você levou seu filho para bater uma bola, para dar uma volta, para conversar com ele, para dar tempo para ele, para ouvi-lo? Para dizer o que você está querendo dizer hoje, o que está se passando no seu coração, o que está acontecendo com você.
quantas vezes você fez isso amorosamente, porque o seu amor é verdadeiro em relação ao seu filho? Há várias referências bíblicas sobre arrependimento e perdão. A principal delas, das que eu mais gosto, é em 1 João 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em primeira ordem, todo arrependimento e todo pedido de perdão deve ser feito a Deus. É a atitude do filho pródigo. Diz assim: vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra você. Ou seja, o filho não vai dizer assim: pai, eu pequei contra ti. Ele diz, em primeiro lugar, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o céu. Então, todas as vezes que você, filho, precisar pedir perdão para o seu pai, você, pai, pedir perdão para o seu filho, mãe, pedir perdão para a sua filha ou para o seu filho, lembre-se, em primeiro lugar, você deve pedir perdão a Deus. E depois você pede perdão aos seus filhos. Porque se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, os meus pecados e nos purificar de toda injustiça. O que esse menino aqui da parábola fez foi algo terrível. Foi algo terrível. Mas ele se arrepende e volta para o pai, toma essa decisão, se levanta e diz: pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Outra referência está lá em Colossenses capítulo 3, verso 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, qual é o nosso maior exemplo de perdão? Jesus Cristo. E a grande pergunta é: nós merecíamos o perdão de Jesus? Ou nós merecemos o perdão de Jesus? De jeito nenhum. Esse menino aqui merecia o perdão do pai? De jeito nenhum, não havia merecimento, porque ele encerrou uma conta, ele pegou a sua herança antecipadamente, ele perdeu seus direitos legais, então ele não tinha direito de ser perdoado pelo pai, mas o pai o perdoa. E a exortação de Colossenses que Paulo faz é essa: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Sabe qual é o problema, meus irmãos? É que nós temos muita dificuldade de perdoar no ambiente familiar. Quando vê uma crise na família, nós nos enchemos de amargura, nós nos enchemos de mágoa, nós nos enchemos de rancor e nós não temos facilidade em perdoar. Nós temos uma profunda dificuldade de perdoar. Foi o que aconteceu com o irmão desse menino mais velho. Teve dificuldade de perdoar o filho. Por quê? Porque o seu coração estava cheio de angústia, cheio de rancor, cheio de mágoa. Mas nós precisamos nos arrepender se nós quisermos retornar ao alvo da boa convivência no lar. Nós precisamos fazer isso. Terceiro ponto, lição preciosa, é que o amor incondicional restaura os relacionamentos. O amor do pai nessa parábola não levou em conta a gravidade da desobediência do filho. Não levou em conta. Que perdeu, como eu disse agora há pouco, todos os direitos ao receber a herança de forma antecipada. O amor do pai não levou em conta isso. O pai poderia calcular um prejuízo enorme. Porque o menino estava sob a sua tutela, morando em casa, mas ele entrega, reparte os bens, entrega para o filho. E aí ele poderia dizer assim: olha, você quebrou a banca, quebrou a empresa, quebrou o caixa. Mas ele recebe o filho de volta. Sabe por quê, irmãos? Porque ele amava o filho incondicionalmente. Amava de forma incondicional, sem impor condições.
no contexto da sociedade da época em que Jesus conta essa parábola, o pai tinha todas as prerrogativas perante a lei para abandonar esse filho, para deserdá-lo definitivamente e deixá-lo viver a sua própria sorte. Ele tinha todas as prerrogativas. Nada o impedia de fazer isso. No entanto, o amor verdadeiro que havia em seu coração, no coração desse pai, o levou a recebê-lo de volta. E não apenas recebê-lo de volta, mas preparar uma festa para esse retorno. Perguntas para nossa reflexão. Quantos pais têm dificuldade de aceitar filhos rebeldes de volta? Quantos pais têm dificuldade de dizer assim, olha, você errou, mas eu te amo incondicionalmente? Às vezes, existe até o amor no seu coração, mas há um bloqueio em que ele não consegue fazer isso. Quantos filhos não conseguem perdoar pais e mães que são ausentes? Quantos filhos têm essa dificuldade? Não vivem a vida inteira carregando isso no coração e não conseguem perdoar. Quantos irmãos vivem separados por mágoas e raízes de amargura? Quantos lares estão quebrados por conta disso? Quantos lares estão destruídos porque ninguém quer abrir mão, porque ninguém quer ceder, porque ninguém deseja, no fundo do seu coração, resolver a situação a partir do arrependimento e do perdão? Quantas pessoas vivem nessa situação? O maior exemplo de amor incondicional é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele nos amou incondicionalmente e perdoou os nossos pecados. Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. E somos pecadores. Ele não esperou a gente se ajeitar para morrer. Não, ele morreu no ápice da culpa de todo homem pelo pecado, ele se entrega. Diz o texto que ele carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. O castigo que estava sobre os seus ombros nos trouxe paz, diz o livro do profeta Isaías. Se ele nos deu exemplo, irmãos, de perdão e de amor incondicional, nós precisamos amar também no ambiente familiar dessa forma. 1 de João, capítulo 4, verso 10, tem uma definição mais bonita de amor. Não, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então nós temos, irmãos, que amar uns aos outros. Jesus Cristo ainda é muito mais enfático. Olha o que ele diz: amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Eu sei que muitos lares, muitas casas, muitas famílias precisam experimentar isso aqui. Porque são inimigos. São inimigos que vivem debaixo do mesmo teto. Histórias mais absurdas possíveis, em que filhos e pais podem inclusive chegar ao extremo de se matarem. Famílias em que, por causa de questões materiais, são capazes de ir às barras dos tribunais. Famílias que, por conta de situações corriqueiras, acabam se envolvendo num ambiente de briga, de confusão, de gritaria dentro de casa. Sabe por quê? Porque não conseguem amar, não conseguem derramar
o verdadeiro amor que é exemplificado em Jesus Cristo. É um desafio para nós, irmãos, vivermos esse amor incondicional de Jesus. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos, é o que diz a palavra do Senhor. Devemos ter empatia, nos colocar no lugar do outro. No ambiente familiar é preciso que isso aconteça. Quarto e último ponto, o retorno ao primeiro amor traz regozijo. Essa parábola termina com uma festa. O pai manda matar o bezerro cevado, né, e traz. Manda fazer uma festa. Faz uma grande festa. Sabe por quê? Porque o retorno do filho maltrapilho, sem roupa, ele manda trazer uma roupa, coloca um anel no dedo dele. O anel tinha um símbolo de honra. O pai está honrando o seu filho. Faz tudo isso. Porque o filho maltrapilho estava profundamente arrependido. Isso comove o coração do pai, que aguardava ansiosamente pelo filho que estava perdido. Tem uma música do Estênio Márcios, que o título da música é Fim de Tarde no Portão. Ele conta na letra dessa música que o pai fica todas as tardes, ele faz uma poesia a respeito dessa música, ele cria uma situação, ele diz assim, olha, é como se o pai ficasse todos os dias na porteira da fazenda, olhando ao horizonte, esperando que o filho voltasse. E o filho volta. A alegria é tamanha que uma grande festa é preparada. O filho mais velho é exortado pelo pai a não ter ciúmes daquela situação, mas também perdoar o irmão e completar a alegria do retorno. Olha como esse pai é amoroso. Ele ama o filho mais novo que volta, mas ele não deixa de amar o filho mais velho. E ele diz, filho, tudo isso aqui é teu para o mais velho. Tudo isso aqui é teu, tu estás comigo. Agora esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Um pecador arrependido tem uma nova chance e isso deve ser motivo de festa. Toda vez que um pecador se arrepende, irmãos, é motivo de festa. Toda vez que um filho rebelde volta para a igreja ou volta para o seio da família, toda vez que um pai ausente ou uma mãe irresponsável, ela recomeça a sua vida, isso deve ser motivo de festa. Perguntas retóricas para nós. Quantos lares nos dias de hoje precisam voltar a festejar a alegria da comunhão? Quantos lares? Quantos lares perderam isso e precisam festejar novamente? Reencontrar o prazer do culto doméstico, reencontrar o prazer dos almoços à roda da mesa. Quantas famílias precisam reencontrar esses valores tão importantes na vida? Quantos pais, irmãos, estão aguardando ansiosamente a volta de filhos perdidos, que oram por eles todos os dias? Quantas mães que dobram o joelho, orando meses, anos, pela volta de filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor? Há um projeto aqui no Brasil, interdenominacional, chamado Desperta Débora. São mães que se juntam para orar pelos seus filhos. Dedicam tempo para orar pelos filhos que estão afastados do Senhor. Quantos filhos, irmãos, querem ser abraçados calorosamente pelos pais? Precisam disso, precisam desse aconchego. Quantos perdidos, sejam pais ou filhos, precisam se arrepender e fazer o caminho de volta ao primeiro amor? Quantos? Algumas referências bíblicas sobre a alegria da salvação. Salmo 51, verso 12, nos diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Restitui-me
a alegria da tua salvação. Quantas famílias precisam ter a alegria restituída? Lucas capítulo 15, verso 7, ainda no contexto das 3 parábolas escritas por Jesus, aliás, faladas por Jesus e descritas aqui no Evangelho de Lucas, ele fala também nessa parábola sobre a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. Lá no capítulo 15, verso 7, ele diz assim: eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É quando ele fala da parábola das 100 ovelhas, que uma delas foge, as 99 ficam no aprisco e o pastor vai buscar a ovelha perdida. E ele volta e festeja com seus amigos, porque a ovelha que estava perdida foi achada. Esse pai festeja porque o seu filho retornou ao seu lar. Para nós concluirmos essa mensagem, assim como nós somos amados incondicionalmente pelo Senhor, que não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas nos reconduz ao caminho, apesar do nosso imerecimento, da mesma forma devemos amar uns aos outros. Na família, relacionamentos só serão restaurados quando houver arrependimento, perdão e amor verdadeiro. Só haverá restauração quando tiver arrependimento e perdão, e o amor verdadeiro se manifestar. Se a sua família passa por dificuldade, ou se você conhece alguém, ore por ela, mas fale dessa verdade. E eu queria encerrar essa mensagem com uma frase de Agostinho, que diz assim: a medida do amor é amar sem medida. Se a gente pudesse medir o amor, a medida seria amar sem medida, ou seja, não tem como a gente medir o amor incondicional de Jesus Cristo do Senhor. Amar não é simplesmente dizer eu te amo. Amar não é simplesmente olhar para a pessoa e dizer eu estou apaixonado por você. Amar é muito mais do que isso. Amar é aceitar. Foi o que Jesus fez por nós. Nós fomos aceitos por Jesus Cristo, independentemente da nossa condição. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar uma música. Queria chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar a música